Informação, apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. Olá, estamos começando ao vivo depois de um Natal maravilhoso para uns, triste para outros, né? Aquela lembrança de não só quem tem uma ceia farta, amigos, família, mas eu até publiquei no Facebook, acho que é o momento para a gente lembrar também daquelas pessoas que estão nos asilos, nos orfanatos, pessoas de rua, né? Que muitas vezes não têm uma ceia, muitas vezes não têm amigos, mas que estão vivas, mas que estão vibrantes, mas que estão seguindo a vida. Então, Natal é tudo isso, né? É, sem dúvida alguma, uma renovação. Então, que você tenha tido um Feliz Natal, um Natal harmonioso, de paz, de alegria, mesmo com um pouco de melancolia, mesmo um pouco de saudades. A gente que muitas vezes perdeu familiares recentemente, eu que perdi a minha mãe. Temos também a doutora Kátia Severo, que é cardiologista, que também perdeu, né, a mãe recentemente. Mas, enfim, a gente tem filhos, a gente tem que manter-se alegres e felizes, né, Kátia? Mas com as saudades é aquela lembrança de que onde elas estiverem, né, os nossos familiares que já partiram para um outro plano, eles estão bem, estão, enfim, em harmonia e em paz, que é isso que a gente deseja. Mas, doutora Kátia Severo também conosco hoje, quarta-feira, que seria o dia de discutir relação, mas nós não vamos discutir a relação, vamos dar uma trégua às relações aqui, mas eu quero também apresentar que está conosco a Fernanda Bastos, que é doutora em neurociência também conosco, ela que toda quarta-feira está aqui, ela que é psicóloga e doutora em neurociências. Hoje vai falar também sobre a hiperatividade, as pessoas têm pedido também para que falássemos sobre déficit de atenção. Bem-vinda, tudo bem no Natal? Tudo tranquilo, Fernanda Bastos? Tudo tranquilo, obrigada por estar aqui novamente. Um Natal em família maravilhoso, com paz e harmonia, que é o que a gente precisa hoje em dia, né? É verdade, mesmo que às vezes não esteja em família, às vezes está com pessoas queridas, né, parentes, às vezes nem só pai, mãe, mas enfim. Também conosco hoje agregando, né, porque nós temos que ter uma figura masculina aqui, mas ele é da área do direito previdenciário. E para questionar um pouquinho sobre essa melhor idade, terceira idade, esses aposentados e pensionistas que a gente cansa de dizer aqui, se repete, porque eles não têm muito o que comemorar, trabalham uma vida inteira, chega no Natal, mal tem dinheiro para comprar um peru, né? Um Chester, porque o preço lá em cima, os valores muito altos, e a previdência... Muitos indo para a previdência privada. Mas doutor Dyson Portanova, que é advogado especialista na área do direito previdenciário, que também fala sobre vários temas, porque estávamos discutindo a relação antes de entrarmos no ar, não é verdade, doutor Dyson? Tudo bom, Cris? Não era o tema, mas já estávamos discutindo a relação aqui antes. Boa tarde, Kátia, boa tarde, Fernanda. Olha, uma satisfação estar aqui, né, diante de quatro figuras distintas, né? Quatro, está vendo quatro elementos aonde? Lá atrás está a câmera e o nosso telespectador. Ah, muito bem, ele é rápido, viu? Ele tem que ter cuidado com ele hoje. Eles são as nossas prioridades, né? Então o nosso diálogo é com eles. E a gente estava conversando sobre relacionamento, uma coisa maravilhosa, né? Principalmente quando a gente conversava da questão da terceira idade, né? E a relação que se afeiçoa com a terceira idade é completamente diferente daquela da adolescência. Então, também, né, doutora Fernanda, a gente tem que, ao tratar de previdência social, nós temos também que tratar do coração do idoso, da pessoa que está nesta fase mais do que engrandecimento, né? Que é a fase, como tu disseste, da melhor idade, é ele saber realmente o passo a dar. Já que nós temos tanta dificuldade na questão econômica, né, com os limites que é imposto aos nossos beneficiários da Previdência, acho que a satisfação pessoal, sentimental e afetiva, ela é um ponto nevrálgico para a condição dessa melhor idade, Cris. Olha, nós temos aqui muitas informações para dar, já começando o nosso programa de hoje. Tem uma notícia aqui que, olha, eu vou dar a notícia, mas até vou dizer para o nosso produtor aqui do programa, o Guilherme. Guilherme, é o seguinte... Eu vou dar esses dados, mas assim, infelizmente, é um número que está aumentando a cada minuto. Eu estava vindo aqui para a Ubra TV Porto Alegre, que fica aqui na rua Dona Laura, número 1020, porque existem dois estúdios, né? Duas unidades da Ubra TV, na verdade. Aqui nós temos mais de um estúdio, lá em Canoas, mais de 2 estúdios, temos vários estúdios em Canoas.
E aqui na Ubra TV em Porto Alegre, na Rua Dona Laura 1020, quando eu estava vindo aqui para a TV, estava ouvindo uma rádio que era para ser só informação, mas tem mais comercial hoje em dia do que informação, e eu estava ouvindo que a cada minuto o número de acidentes aumenta. Então, oficialmente, né, o que nós pegamos por último são 28 pessoas que morreram no trânsito no Rio Grande do Sul neste feriado de Natal. Foram 4 a mais do que no ano passado. Houve acidentes em todas as regiões do estado, segundo a Polícia Rodoviária Federal. A maioria deles ocorreu em condições não tão ideais de visibilidade na questão de antes da chuva. Depois, é claro, muita invisibilidade por causa da chuva. Então, eu quero dizer o seguinte, que pelo menos 3 crianças morreram com idade entre 8 e 13 anos e estão também entre vítimas várias adolescentes. Em Rio Pardo, um menino de 7 anos perdeu os pais que morreram na BR-471. Bom, enfim, gente, é muita morte, é muito acidente e continua ainda pela manhã até agora à tarde. Agora são 5 horas e 16 minutos. O nosso programa é ao vivo e está sendo computado cada vez mais acidentes ainda nas estradas. É na Linade. Qual que é aquela ali na Tabaí Canoas? 386, agora há pouco 290, 116 são as Vendinha em Montenegro também. Quer dizer, é toda hora acidente em função, inclusive, da chuva que cai em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, dizer o quê? Prudência, prudência e prudência, né? É o que a gente pede aos motoristas. E mesmo assim, ainda foi o caso que houve com o nosso produtor, que disse que estava, né, normal ali andando, vem um outro mais descuidado, um outro motorista, ultrapassando em local proibido, tentou desviar do carro que vinha no sentido contrário e bateu no espelho retrovisor dele, na caminhonete do nosso produtor, no espelho retrovisor da caminhonete do nosso produtor. A sorte que não aconteceu, né, nada mais grave, passou a centímetros do carro. Então, quer dizer, a gente tem que cuidar não só o nosso, mas a gente tem que cuidar os outros, eu acho, em primeiro lugar, né? É muito complicado, todos nós aqui dirigimos, todos nós 4 aqui pegamos estrada, e é realmente isso que ainda tem o Réveillon, onde muita gente se desloca mais ainda, eu acho, do que no Natal, né? Bom, nem se fala o que é lá em Laguna, que está tudo parado também. Os excessos no Réveillon também são diferentes dos excessos do Natal. Né? Sim. Também é importante a gente destacar isso. Não está aqui se prevendo mais mortes, né? Mas se coloca exatamente esta imprudência, como a tu narraste que aconteceu com o Guilherme, é a causadora de muitos acidentes, não é nem só a velocidade. Às vezes é imprudência, tu pode estar andando devagar, mas tu comete um ato desses, fecha o cidadão, você bate num carro, o carro vai para outra faixa, atropela alguém ou bate num terceiro carro que vem à contramão, e aí acontece como aconteceu aqui na 290, que, se não me engano, aqui em Guaíba, o carro foi desviado de um cachorro e bateu na frente do caminhão. Né? Então, mas e na José de Alencar, ali no posto de gasolina? No posto que tem entre a José de Alencar e a Silveiro ali, que eu fui ontem ali, tem uma Panvel ali no posto de madrugada, que a minha filha foi viajar e tal, foi passar o Réveillon com o namorado, a família do namorado no interior, e eu fui até a Panvel fazer umas compras, aquela coisa de mãe, né, leva de térmico, leva isso, leva aquilo. Preparando. Quando eu olho, assim, tudo arrebentado dentro do posto que tem ali, dentro da loja de conveniências, aí eu perguntei, vem cá, o que houve? Não, uma senhora de quase 60 e poucos anos entrou o posto adentro com, o que era? Qual era o carro? Era um carro importado. Inclusive, estão as marcas do pneu, porque ela passou por cima ainda, tem uns... tem um degrau ali, né? Não só o degrau, mas tem um ferro amarelo ainda ali. Uma proteção. Ali perto. Sim. Ela subiu, entrou dentro da loja de conveniências e ainda disse que continuava acelerando o carro. E disse, cara, para de acelerar. Eu não sei se ela estava tentando parar, sei lá o que ela estava, mas só podia. Ou era um carro automático e ela estava tentando frear e estava acelerando. Era um carro automático, era porque eles até disseram. As pessoas às vezes também não têm essa acostumada, né? Claro. Pois é, mas 7h da manhã, acostumada a entrar num posto de gasolina, Deve ela ter pode não estar acostumada a dirigir. Deve ter acontecido alguma coisa, sabe, que muitas vezes a gente está condenando, mas a pessoa pode ter um mal-estar súbito, né? Doutora Kátia, pode ter até um AVC isquêmico, que não mata. E aí, deixar bem claro, eu não estou condenando nem julgando, eu só estou comentando o fato de que um carro com uma senhora já de uma certa idade entrou
adentrou uma loja de conveniência às 7h30 da manhã, quebrando quase toda a parte da loja. Imagina se tivesse uma criança ali tomando sorvete, porque ali na frente eles ficam, né, naquele postinho ali, no posto da Silveiro, com a José de Alencar. Imagina só. Não, é bem importante, maior. porque nesse final de ano as pessoas, não só a bebida, né, mas os remédios para acalmar, as pessoas tomam em dose além do necessário e pode também dar esse mal súbito, esse mal-estar. Então não anda com carro. Concordo contigo, exatamente. Anda com carro normal. Não anda. Vai de táxi. Bom, para você participar do nosso programa 2111-7780, eu quero dizer para você que hoje os temas estão segmentados. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer segmentado, mas tudo bem. A doutora Kátia Severo, que é cardiologista e mestre em medicina do esporte, vai falar um pouco pra gente sobre a questão do sedentarismo. Estes esportistas de final de ano, de verão, que saem a fazer exercício físico, não fazem nada o ano inteiro. Vivem sentados do carro, no escritório, no consultório médico. Nada a ver, porque o doutor Daissa faz exercício, vai pra academia e tudo. Mas, enfim, tem uns que saem, tu conhece lá na praia, não tem teus amigos que saem a correr lá em Atlântida? Querem emagrecer tudo que não emagreceram o ano inteiro. No fim de semana. Aí então tá querem pegar o melhor condicionamento físico em 10 dias. Adquirir performance. Então, um dos assuntos é esse também, hipertensão. Então, perguntas para a doutora Kátia podem. Doutor Daissa vai falar sobre a questão da Previdência, aposentadoria, 2013 está aí, será que tem o que esperar da Previdência brasileira? E a doutora Fernanda Bastos vai falar um pouco sobre hiperatividade, sobre o déficit de atenção. Já quando foi publicado no Facebook, algumas pessoas pediram para falar também sobre a relação não só de crianças, mas também nos relacionamentos, o que é o distúrbio de déficit de atenção com a hiperatividade e sem hiperatividade, que eu até inclusive não sabia, eu fui pesquisar, porque eu adoro ler. Aí eu fui pesquisar e fui ver que existe com e sem hiperatividade. Então o telefone está aí aberto para você participar conosco. Fiquem à vontade, aqui vocês mandam. Quem começa? Quem quer? Eu queria dar uma boa tarde, agradecer a participação mais uma vez. E queria lembrar também que é importante, além da gente ter paz, harmonia, felicidade, que a gente tenha saúde, que é fundamental. E nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela saúde da nossa família, pela saúde das pessoas que convivem com a gente. E a gente tem que estar atento. O coração, que é um órgão representante, né, que as pessoas usam como representante das emoções, nessa época do ano, a gente está mais suscetível por todos os fatores, assim, de ficar lembrando todas as coisas do ano, fazer um retrospecto, de sentir falta dos familiares que não estão mais. Então, é um momento que pode acontecer eventos cardiológicos e as pessoas têm que estar atentas também, porque as emoções, o estresse desse momento podem ser desencadeantes de problemas, de eventos cardiológicos, de infarto, de um AVC, de uma arritmia. Então é importante que a gente esteja atento para alguma coisa que possa acontecer com a gente ou com os nossos familiares, pessoas com quem a gente convive. Eu vou roubar um pouquinho da tua fala aqui, para tentar puxar o que a Cris falou, né, do pessoal que tenta muitas vezes chegar num ápice cardíaco, né, a partir da ginástica, né, do exercício físico. Eu vou roubar um pouquinho da terceira idade, porque eu vejo muito o idoso brasileiro, né, à medida em que a gente frequenta os parques, nós vemos que grande parte dos nossos parques hoje, eles são frequentados pelos idosos, principalmente no final da tarde ou começo da manhã, que é onde a gente vê realmente, você pega o Parcão aqui, a própria Redenção, o Marinha, e a gente vê muitas pessoas praticando esse tipo de exercício, a caminhada, e essas pessoas com mais idade. Qual é a maior preocupação que essa pessoa deve ter? Porque parece que as pessoas, ninguém faz nenhuma avaliação médica antes, né? Ou seja, vai fazer um teste de esteira, vai verificar o nível sanguíneo, o que tem, né, de déficit em termos de vitamina, e começa a fazer um exercício e vai dizer, agora eu vou começar caminhando, vou caminhar 2 horas hoje, 3 horas da manhã, 5 depois de amanhã. Óbvio que não é assim, né? Mas qual seria a maior atenção para esse segmento, principalmente para o idoso, né? Já que a minha área trata muito com eles, né? A gente vê a maioria deles se exercitando. O que a gente vê muito é que eles vão muito para
pra aquela, eu adorava fazer, eu tinha um grupo da terceira idade, hidroginástica. Porque parece que a hidroginástica não tem contraindicação, né? Eles podem fazer livremente, não é? Não é verdade. Ah, viu como a gente se engana? Não é verdade. É fundamental, a preocupação é sempre a seguinte, é fundamental que os idosos, a gente sabe que o processo de envelhecimento, ele vai propiciar, claro, o organismo vai envelhecer, então existem fatores que podem levar a eventos cardiovasculares. Então é fundamental que todas as pessoas sejam avaliadas pelo seu médico e estejam liberadas para fazer exercício. O que acontece? Nunca teve nada, não tem sintoma, vai fazer uma avaliação, aparece o quê? Uma glicose alterada, está com diabetes, um colesterol lá em cima, um eletro alterado, e aí se juntam fatores de risco que fazem com que essa pessoa esteja mais suscetível a ter um evento. E aí quando ela começa a fazer exercício, o coração ele é sobrecarregado, existe uma exigência maior e ela pode começar a ter sintoma. Então às vezes assim, começa a caminhar, tem uma dorzinha no peito, daí diminui o ritmo, passou, continua andando, continua fazendo, não é adequado. Então é fundamental fazer uma avaliação, ter uma liberação do seu médico para poder fazer exercício, porque o exercício é fundamental para todas as faixas etárias, traz muitos benefícios na autoestima, autoimagem, melhora o colesterol bom, né, o HDL colesterol, diminui peso corporal e a pessoa começa a ter muitos benefícios com o exercício. Então é fundamental fazer exercício, mas tem que ser com segurança. Então tem que fazer uma avaliação. Kátia, é importante o que tu está falando, porque no controle das emoções, a gente sempre fala aqui nas relações, né? No controle das emoções, o exercício físico é fundamental e hoje em dia se prega que menos medicação nos tratamentos, né, psiquiátricos e psicoterápicos, com a introdução de uma alimentação saudável e exercício físico que controla muito os níveis dos hormônios do estresse, então isso previne também doenças psiquiátricas, como a depressão, como o transtorno da ansiedade, fobia, ajuda no déficit de atenção e hiperatividade, que depois a gente vai falar, né? Então, porque há um processo químico no nosso organismo, que a doutora Kátia pode explicar bem, que acontece durante o exercício físico. Então, é primordial e aí ajuda, principalmente as mulheres na TPM, às vezes diminuir um pouco a raiva, vai para academia, vai caminhar e aí a gente conversar melhor sobre a relação, né? Bem, olha só, eu vou pedir pro pessoal da técnica aí, pra gente colocar o telefone, aquele que toca, tá bom, Guilherme? Pra todo mundo saber aqui que tem ligação. Pois é, mas então coloca o telefone aqui, o trim aquele, porque todo mundo sabe que vai ficar mais fácil, porque tem muita gente ligando e se eu não chamar vai começar a cair as ligações. Como é que é o nome do telespectador? Mauro Proença, boa tarde, Mauro. Bem-vindo ao nosso programa. Olá, boa tarde, obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Pois não, Mauro, a pergunta para o Dr. Dyson, é isso? Isso. Como é que foi o Natal? Tudo bem? Tudo feliz? Tudo ótimo, tudo certo. Obrigado. E o teu, foi bom? O meu foi bem alegre e bem feliz. Não foi muito foi em família, assim, de coração e de alma. Isso é normal hoje em dia. Mas tudo bem. Conta lá, como tu tá querendo saber sobre a aposentadoria? Exatamente, eu vou fazer 50 anos esse ano e eu contribuo desde os 16. Mas eu fiquei um período muito longo sem contribuir. Eu gostaria de saber se eu tenho direito, por tempo de aposentadoria, se eu botar tudo em dia, se eu consigo me aposentar aos 52 anos. Boa tarde, até vou aproveitar o teu sobrenome para mandar aqui um abraço para a família Proença lá em Cachoeira do Sul, que é muito representativa e é muito fiel às lides trabalhistas. Mas, Mauro, o que acontece? Se você ficou muito tempo sem contribuir, você, começando com 16 anos, hoje com 50 de idade, você teria 34 anos de trabalho se fosse toda atividade ininterrupta. Você poderia se aposentar com 35 anos de trabalho. Como você tem um período que não pagou, que não efetivou as contribuições ou que ficou desempregado, esse período não conta como tempo de contribuição. Vai ficar bastante difícil de você se aposentar com 52 anos de idade, porque você não atingirá os 35 anos de trabalho e aí teria que ser analisado este período em que você não contribuiu. Se tem condições de comprovar esse tempo, você pode indenizar este período e aí aproveitá-lo para uma aposentadoria futura
E se nós fecharmos todo o tempo, você iniciando com 16 anos de idade, com 36 anos de trabalho, aos 52 você poderia se aposentar. Entretanto, veja, o seu caso é específico. Nós temos que verificar este período em que não houve contribuição, se é possível comprovar a sua atividade e fazer a indenização. Essa indenização ela é calculada pela média dos seus salários. Em regra, ela fica próxima a 20%, a 22% da sua última remuneração, em regra, e aí você poderia fazer essa indenização. Entretanto, se não houver como conseguir esta comprovação do tempo, você vai ter que trabalhar até atingir 35 anos de trabalho, porque a aposentadoria proporcional tem que implementar o pedágio e, no seu caso, pode não chegar ao tempo total. Tá aí, tá certo, Mauro? Ok, só mais um detalhe, se tiver tempo, por gentileza. Como? Poderia? Pois não, Mauro. Eu tenho 5 anos de trabalho rural que eu poderia aproveitar, que meu pai tinha uma fazenda, eu trabalhava com ele. É possível isso? Se a fazenda tiver um limite, porque o tempo rural ele é todo admitido quando é economia familiar. Se era uma fazenda com grande extensão de terra e você concorria na produção com seu pai, não se caracteriza como economia familiar. Ela é uma atividade já de exploração da terra. Então, o trabalhador rural, ele se limita a 4 ou 5 módulos fiscais, a área de extensão, e normalmente esta relação é comprovada a partir não só das notas de produtor rural, como também a certidão de INCRA e o registro no sindicato rural. É possível, desde que implemente esses requisitos. Tá bom, Mauro? Ok, muito obrigado, gente. Sucesso. Obrigada e feliz, boa tarde, Mauro. Feliz ano novo pra ti e pra tua família, tá bom? Obrigado, a mesma palavra para você. Amor, paz e saúde pra ti. Olha, o telefone segue o 2111-7780, código de área 51, e nesse meio tempo entrou uma pergunta, chegou aqui uma pergunta pelo Facebook, que eu estou com o meu aberto, Cristina Mazei, que é para Fernanda Bastos, que fala sobre hiperatividade. Fernanda, tem uma telespectadora que diz o seguinte, ela pediu para não ser identificada, mandou aqui inbox por mensagem, e você pode mandar também a sua mensagem sem ser identificada. Ela diz que tem um filho que foi diagnosticado como hiperativo e ele toma inclusive Ritalina e outras medicações. Ele tem 12 anos de idade. Só que ela disse que ele tem concentração e que passa de ano. E ela ouviu falar que a hiperatividade, a criança não consegue se concentrar. Isso é verdade, Fernanda Bastos? Será que meu filho pode ter sido diagnosticado de uma forma errada? Olha, ela não citou o nome de médicos aqui e ela inclusive pediu para não citar o nome dela. Então acho que dá para ser bem ética na resposta também, né? Assim, ó, vamos bem ética, eu digo bem verdadeiro, assim, o déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno psiquiátrico que ele afeta uma das funções nossa do ego, que a gente diz do nosso ser, que é a atenção. Ele é um transtorno neurológico. O que ocorre? No circuito, que é essa parte frontal aqui, nossa, da parte da frente, onde se foca a nossa atenção, que é a função necessária para a gente captar os estímulos externos e internos, ele não se comunica muito bem com outros circuitos dentro do cérebro, que vai fazer com que a gente controle a emoção, né? Que a gente domine os nossos impulsos e que a gente pense e raciocine. Então, o déficit de atenção, a pessoa, ela mantém o foco, que a gente diz foco, a sua concentração, um período curto de tempo, que faz então com que ela mude e ela se perca, ela se perca com facilidade em vários estímulos e não consiga prestar atenção, por exemplo, em sala de aula, com coleguinhas falando, ela se dispersa. Ou se o professor está dando aula, ficou meio chato, desinteressou, se dispersa e fica no mundo da lua, como se diz. O hiperativo, porque tem déficit de atenção com hiperatividade e sem hiperatividade. O hiperativo, ele, além de não focar a atenção, ele é agitado, ele é inquieto, é aquela criança que a gente diz tem o bicho carpinteiro. Ela geralmente ela fala demais, ela fala gritando, e são crianças que têm dificuldade, o principal é isso, em se concentrar num brinquedo, a não ser que esse brinquedo ela goste muito. Mas serve para os adultos também. Serve para todos, isso aí é uma questão que serve para todos. A questão do que não tem a hiperatividade, ele não chama tanto atenção.
mas é uma criança, e geralmente são crianças muito inteligentes, elas podem sim passar de ano, porque se elas têm uma educação, por exemplo, com regras e disciplina, né, não está falando de castigo, mas assim, uma família que consegue organizar, tem hora para levantar, para almoçar, um ambiente adequado para estudar, essa criança vai se organizando, só que ela tem uma dificuldade um pouco maior de prestar atenção e estudar. Então, uma criança que ela precisa, mesmo sendo muito inteligente, estudar um pouco mais do que os outros para poder gravar a matéria. Porque o que acontece com a memória? A memória está diretamente relacionada com a atenção. Porque para a gente aprender alguma coisa, o nosso cérebro tem que registrar. E primeiro passa por uma memória de curta duração, a memória online, que é isso, é focar o tempo necessário para registrar essa informação, para depois, repetidas vezes, estudar a matéria e depois fazer durante o sono, que tem que ter um sono tranquilo, aquilo imprimir no nosso cérebro por um processo bioquímico. Tem mais ligação, vamos ver quem está na linha. Boa tarde. Boa tarde. Oi, é o seu Nunes de Cachoeirinha, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi o Natal? Tudo tranquilo, tudo feliz? Papai Noel teve aí? Teve, graças a Deus. Ah, então tá bom. Deu bom. Uhum. Conta lá, amigo, pra quem que é a tua pergunta? É o Dr. Mauro. Isso. Doutor Mauro, não, é pro Dr. Dyson a pergunta? É da Previdência? Isso. É, Dyson Portanova, é direito, Previdência? Previdência? Isso. Tá, ok, vamos lá então, amigo. Pode fazer tua pergunta, o seu. Eu queria fazer duas perguntinhas pra ele. Eu tô, por exemplo, assim, em benefício há 11 anos e até agora nada, guardando uma cirurgia. Aí acontece o seguinte, não vem o sim nem o não. Então, por exemplo, assim, com a minha habilitação recolhida, que eu sou motorista de ônibus, e eu estou até sem a carteira, uma B, por exemplo, para dirigir, e não consigo, né? Eu tenho pessoas em casa com problema de saúde, aí estou mais atrapalhado ainda. Eu queria ver o que poderia me dar uma luz, hein? O senhor está no auxílio-doença, por enquanto, é isso? Isso, auxílio-doença. Tá. O senhor está há 11 anos recebendo esse auxílio-doença e tem passado por reabilitações profissionais pelo INSS, ou o INSS não fez absolutamente nada? Não, de vez em quando faz perícia. Só a perícia. Bom, veja, o óbice que o senhor tem por estar incapacitado temporariamente para o exercício profissional de motorista de ônibus, né, que é a sua profissão, pode não ser óbice para o senhor trafegar com um veículo particular. Não há dependendo da doença que o senhor tem, né, o senhor pode ter uma lesão de esforço repetitivo, ou pode ter uma diminuição ocular, né, da visão do senhor. Então, essa doença pode não lhe obstar a possibilidade de dirigir veículo particular. Bom, não quero dizer com isso também que o senhor vai ser aposentado por invalidez. Né? Por isso que eu lhe perguntei se havia processo de reabilitação profissional do INSS. Deveria haver. Inclusive, para o senhor ter ideia, agora em Santa Catarina, a questão de 3 meses atrás, o INSS foi condenado por não ter feito a reabilitação profissional a suportar o pagamento de uma universidade para um trabalhador. Né? Porque o trabalhador tinha qualificação técnica em termos de administração e acabou sendo incapacitado, o INSS não fez a reabilitação e agora o juiz condenou ele a fazer a reabilitação numa universidade. O INSS então terá que pagar isso. Deveria o INSS lhe reabilitar e oportunizar para o senhor um outro meio de atividade econômica. Se o senhor é motorista de caminhão, o senhor poderia trabalhar na área administrativa, poderia trabalhar na área de controle dos veículos, de entrada e saída dos veículos. Se o INSS não fez isso, ele está atestando indiretamente que o senhor está incapaz total e permanentemente. Então, seria importante que o senhor provocasse na próxima perícia o pedido de aposentadoria por invalidez e, junto com isso, o processo de reabilitação profissional. Porque, senão, depois o senhor pode procurar o Poder Judiciário para fazer a concessão do benefício. Doutora Kátia. Isso é uma iniciativa do médico, do perito, ou é uma iniciativa do paciente? Porque eu faço muita avaliação cardiológica para paciente que vem de benefício saúde. Perfeito. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, um motorista, ele não tem não pode ter mais capacidade para dirigir um caminhão, por exemplo, para uma empilhadeira e tal, mas ele teria uma habilidade para uma outra atividade administrativa, alguma outra função. Perfeito. E isso é uma coisa que a gente não sabe, assim, como proceder.
Veja, aproveitando a doutora Cátia está nos ajudando aqui, porque o senhor poderia ter, por exemplo, um problema cardiológico. Claro. E aí o mal súbito, que nós estávamos falando daquele acidente que você viu ali no posto, poderia acontecer com este motorista, se é de ônibus, podendo gerar 40, 45 mortes em decorrência desse acidente, ou algumas lesões incapacitantes também. Fora outros envolvidos no acidente, né? Mas veja, a colocação da doutora Cátia passa a ser tão importante quanto deveria ser o papel da Previdência. Porque o perito do INSS, quando ele diz que o trabalhador está incapacitado temporariamente para uma determinada atividade, por exemplo, para ser motorista de caminhão, porque ele é um cardiopata grave, não quer dizer que ele não seja uma pessoa hábil para trabalhar, por exemplo, com o despacho dos veículos do pátio. Isso. Né? Então, são situações completamente distintas. O INSS deveria promover. Isto é um dos serviços que a Previdência deveria fazer e é o que menos faz. Nós temos um centro de reabilitação profissional, que é aquele aqui no Partenon, que foi modelo na década de 80 e hoje está esfacelado porque não existe reabilitação profissional. Então, muitas vezes, o trabalhador não tem acesso à reabilitação profissional, não pode ser reabilitado na empresa, porque o empregador muitas vezes se vê obstado disso, ou não tem um local adequado para fazer a reabilitação, e esse trabalhador fica como seu Alceu, ganhando 11 anos um benefício que deveria ter sido gerado com uma aposentadoria por invalidez. Por quê? Primeiro, que o INSS não reabilitou. Segundo, porque ele não tem como se realocar no mercado de trabalho. E terceiro, ele não está qualificado. O que ele foi qualificado para ser motorista. Então, na realidade, voltando até a tua colocação e a colocação do seu Alceu, o que deveria a Previdência fazer? Estabelecer a reabilitação profissional. Não o fez. Muito bem. O médico perito do INSS tem que dizer o seguinte: bom, se não foi feita a reabilitação profissional, ele está incapacitado totalmente para o exercício da profissão de motorista. Bom, se a Cátia vai dar um laudo, porque a Cátia não é perita do INSS, é advogada particular do seu Alceu, ela vai apresentar um laudo dizendo: olha, para esta atividade, o seu Alceu não pode. Ele não pode ficar 6 horas, por exemplo, dirigindo um ônibus estressado, com chuva, com neblina, etc, etc. Ele vai ter a tendência que ele tenha uma parada cardíaca ou venha... Faça uma arritmia, faça um novo evento, mas ele poderia estar numa outra atividade. Mas aí que não fosse submetido isso é um erro administrativo. O INSS, infelizmente, não tem esta estrutura, e é uma das brigas que são levadas por vários ministros, né? Nós tivemos o exemplo agora do Dr. Mauro Rauch, que até caiu da presidência do INSS. Ele fez um enfrentamento agudo com os peritos, exatamente porque não havia esse trabalho, né, de avançar com relação à perícia e encaminhar para a reabilitação. Se não encaminhou para a reabilitação, gera aposentadoria por invalidez. O seu tá na linha ainda, não? Tô. O seu tá bom, então. Obrigada pela tua participação. Tudo esclarecido? Tá bom mesmo. Agradeço a todos vocês aí. Um Feliz Natal e um Ano Novo para todos aí, tá? Muito obrigada. Obrigado, um grande Feliz abraço. Ano Novo, de muita paz, muita saúde, muita harmonia. Que 2013 te traga bastante alegria. Tá bom, querido? Agora eu vou dar um recado especial não só para nós mulheres, mas para os homens também. Porque a gente tem aqueles períodos, né? Mas durante o mês que a gente tem tensão pré-menstrual, que a gente tem menopausa, né? Que aí vai parando a menstruação. Sabe, doutor Dyson Portanova? Não sei. Então eu vou te explicar. Eu não entendo nada disso, Cris. Olha, pô, agora tu me pegou no contrapé de novo. Tem que entender. Namorada. Eu só sei o ciclo, né? A gente, quando começa a ter crise, a gente sabe que tá chegando a maldita. Não, brincadeirinha, Cris, brincadeirinha. Não, depois tu fala um pouquinho mais, até pra gente ter essa noção. Claro, né? claro. Não, mas olha aqui, ó, o Dr. Dyson Portanova é um homem que entende as mulheres, entendeu? É dois aqui. Ele entende as mulheres, ele sabe que as mulheres têm tensão pré-menstrual. Ele sabe que as mulheres passam por esse período. Não é verdade, Dr. Dyson? É verdade, claro que Então. é. Cristina disse, né? Tu tá nos dias, né? Mas é que os homens são assim, eles têm que entender, porque senão a gente dá um jeito pra vocês não entenderem, Claro, que é dando equality pra vocês também, tá? Tem que entender as mulheres pós-menopausa também. As mulheres pós-menopausa também, é. porque, olha só, ontem 40 e poucos graus, o que era aquele calor? Tu imagina a mulher na menopausa, mais calor ainda, aí deita, aí começa a transpirar, aí tem que acordar o marido porque tem que trocar a camisola, tá tudo suado, tudo transpirado, aí tem que ir lá, amor, levanta, vamos trocar o lençol, aí o homem já se emburrece, já vai pra sala, aquele homem que não tem paciência, né? Então, claro que não é o caso do teu marido, que o teu vai ter paciência e vai entender. Então, se ele não entender, minha amiga, tu tem que sentar com ele, conversar, dar o equality pra ele, porque o que o equality é?
é linhaça pura prensada a frio. Então, com o tratamento, com o passar dos dias tomando o Equality, que são 2 cápsulas ao dia, vai haver o quê? Uma lubrificação interna. Vai trazer para você muito mais saúde. A linhaça, a doutora Kátia está aqui, ela é cardiologista, ela sabe os benefícios todos da linhaça. A linhaça tem muitos benefícios, ela lubrifica o organismo, ela vai acalmar essa questão dos calorões, da tensão pré-menstrual, a irritabilidade. Só que é o seguinte, esse laboratório que eu estou trazendo para você que está aqui do Equality é um laboratório que eu confio, que já está há mais de 15 anos no mercado, tem Anvisa, Anvisa e registro no Ministério da Saúde. Isso é importantíssimo, não vai cair no conto aí de qualquer comercial, qualquer coisa que você vê por aí, não sabe nem o que está tomando, ou então manda manipular, depois fica tomando coisa de farinha que não resolve nada, e aí bota as culpas na farmácia ainda. Claro, tem culpa, tem, porque não sabe nem o que está tomando. Agora o Equality não, tem ômega 3, 6 e 9, registrado na Anvisa e no Ministério da Saúde. Quem ligar agora, eles bloquearam lá na central do Equality e prorrogaram a promoção de Natal. Então tu liga agora, tem ainda as canecas promocionais para quem ligar e pedir o Equality e tem numa super promoção. 0800 601 7771 é este o Equality que você está vendo aí, que você vai pedir na sua casa. Não tem em farmácias nem lojas de produtos naturais, somente pelo telefone e quer mais? Quer melhor ainda? Pela teleentrega, não precisa nem sair de casa, tá bom? 0800 601 7771, tá aí o Equality para você. Aliás, o maior presente que você ganha é a sua saúde. Para você e para o seu marido, namoradinho também. Dá para dar para adolescente também. Deixa eu só mandar um beijo antes de ir pro intervalo. A Vanessa Lima aqui no Facebook. Tô sozinha no trabalho assistindo o programa. Querida Vanessa, beijo. Tu não tá sozinha, Vanessa, tu tá com a gente aqui. Pode estar sozinha no teu trabalho, que eu não sei nem onde é que tu trabalha, eu não vou nem olhar no teu Facebook. Não sei nem onde é que tu trabalha, mas tudo bem, não tem problema. Tu tá aí trabalhando firme e forte. Fazer que nem um amigo meu empresário hoje tá no exterior. Isso aqui ele me disse, viajou 1h da tarde. Isso aqui ele me disse, não, vocês jornalistas não trabalham. Vocês brincam, vocês fazem menos trabalhar. Eu, tá bom. Que bom trabalhar brincando. Eu vi tua indignação no Face. Não foi indignação, Dr. Dyson, porque eu não fico indignada, eu fico irônica. Não, mas eu tive que publicar que a Arca de Noé e o Titanic foram feitos por profissionais. Mas é que o trabalho teria que ser lúdico e ter prazer e faz de conta que a gente está brincando e a gente está trabalhando. E existe todo um trabalho de pesquisa, né? Por trás disso, é como professor. Não, é que tem tu tá ali na frente, só que tu tem todo um trabalho prévio, né? Tem pessoas que não dão valor. Em regra, não se vê isso, né? A gente só vê o que está acontecendo na hora. Tá aqui, ó. Claro. Se algum dia alguém lhe disser que seu trabalho não é o de um profissional, aí tá aqui a resposta para esse meu amigo, que agora tá viajando, depois sou eu que não trabalho. Tá aqui, ó. Tá, querido? De onde tu estiveres, eu sei que tu vai acessar o Facebook e tu vai olhar minha resposta. Sim, eu tô achando que isso é amor, hein? Não é amor. Tá bom. Não, meu namorado está em Porto Alegre. Bom. Meu namorado jamais me diria isso. Meu namorado jamais diria isso, porque ele me conhece. Isso é coisa de quem não me conhece. E quem não me conhece jamais me amará. Olha só. Com essa eu vou pro intervalo, tá? Porque a DR começou aqui. Não sabe aí que a gente já volta, são 17h47, nosso programa é ao vivo. Veja hoje no Bra Notícias, emergência do Hospital de Clínicas passa a atender só casos graves ou com risco de morte. O local foi reaberto depois de quase um mês de obras. Racionamento de água em São Leopoldo é suspenso após 40 dias de cortes no abastecimento. Operação Viagem Segura de Natal retira de circulação 300 motoristas alcoolizados. Os documentos necessários para que crianças e adolescentes possam viajar desacompanhados. Os pais precisam pedir autorização judicial com antecedência. A correria no comércio para a troca de presentes. Neste Natal, as vendas cresceram 6,5% em relação ao ano passado. E a previsão do tempo, eu te espero logo mais. Ubra Notícias. Apoio. Sicredi. A vida é melhor quando é cooperativa. Porque gente que coopera cresce.
Assim que o homem pré-histórico descobriu como produzir o fogo, ocorreram grandes mudanças no comportamento da humanidade. Afinal, com o seu uso foi possível cozinhar, espantar animais selvagens, iluminar ambientes e garantir o aquecimento nos tempos de frio. Mas embora hoje seja difícil imaginar uma vida sem o uso deste elemento da natureza, é importante que se adote uma série de cuidados em relação à prevenção de incêndios. Verifique se os extintores estão no prazo de validade. Coloque-os em locais de fácil acesso, seguindo as normas de segurança. Esteja atento a um possível vazamento de gás e evite a falta de ventilação nos locais, mantendo sempre uma fresta onde possa haver uma passagem de ar. Também repare em possíveis problemas com a instalação elétrica do imóvel. E ao utilizar cera, óleos ou graxas, cuide para não deixar esses materiais perto de equipamentos eletrônicos, fogão ou botijão de gás. Ai, os fãs se revelam aqui. Os fãs do Dr. Dyson. Não, Dr. Dyson Portanova aqui, agora ó. tu revelou que tá tendo namorando. Então, Alexandre faz... A metade do público agora vai desligar a TV. Mas a minha vida... Tu acha que a minha vida particular interessa? Não, As pessoas nem claro que querem não. saber da minha vida Claro particular. que É que nem a sua, Dr. Dyson. Sim. Tá namorando ou não tá? Nem, acho que não interessa, né? Eu acho que o que vale para um vale para o outro, Vale né? pra todos, tá certo? Pois é, né? Né? Vai vindo. Vai embora ou não? Agora tá ficando bom. Pois é. Então, eu nem vou entrar nesse mérito contigo. Vou ser sua amiga. Sempre. Alexandre Paes Monego, pode ser? Sim. Colega do Champanhar, grande pessoa, Dr. Dyson Portanova. Muito obrigado. Viu? Teu fã aqui, ó. Colocando já... Só os grandes acham os outros grandes, né? Muito bem. Quero mandar um beijo para Ana Paula Aragana, grande cantora, também está na audiência. Miguel Santos, Luiz Felipe Motim também. Muitos amigos aqui no Facebook. A Lídia Alf, queridona, está sempre nos acompanhando. Valmor Abílio, Jonas Lima, que deixou aqui também no Face quando estava a foto com a doutora Kátia. A Vanessa Lima, eu já falei. Bombou também, né? Isa Silva, a Lídia, o que é? Bombou quando apareceu a foto da Kátia. Bombou não só pela Kátia, mas também porque ela trata do coração, né? Então... Jonas Fagundes, querido, tá sempre curtindo ele. A Michele, que é a esposa, sempre muito querido. O Jonas também tá curtindo aqui. Muito bem, ó. Olha, eu tô adorando aqui, inclusive a nossa DR, né? A IB aqui, que não estava combinada. Mas realmente, eu acho que a vida pessoal dos apresentadores e dos convidados não dizem deve, nada, né? Nem deve dizer, né? Até porque a referência ela tem que se dar exatamente aqui, né? Acho que tá casada, Porque separada, namorando, a gente não terá. Aqui se discute informação, né? É verdade. O que acontece fora... Mas as pessoas, elas têm curiosidade, até porque a gente passa a ser, como profissional, um modelo, né, a ser seguido. Então, por isso que querem saber muito da tua vida, tu é uma mulher bonita, inteligente. Não, mas a da tua também, que tá vários aqui, fãs falando da doutora Kátia também. Então sabe que o coração vai bater mais forte, agora vamos consultar a doutora Kátia. Então, essas coisas... É só subir na esteira, né, doutora? Ele bate rapidinho. Essas coisas assim, a gente brinca, mas a gente leva na boa, porque todos aqui somos profissionais. Eu realmente não costumo falar porque eu acho que as pessoas não têm essa curiosidade de saber. Acho que o meu trabalho, acho que eles estão mais interessados no meu trabalho, no que eu faço como jornalista, do que se eu sou casada, estou separada, não estou, acho que isso não veio o caso, mas posso dizer assim, sempre as pessoas tenho namorado, assim como a doutora Kátia tem, assim como o doutor Dyson Portanova tá com namorada? Sempre, né? Sempre. A doutora Fernanda Bastos tem namorada, então já que é pra jogar... Todo mundo namorado. É Natal, é o espírito natalino. Vamos voltar pro Faco aqui profissional. Telefone 2111-7780 está aberto para suas perguntas. Cris, eu vou roubar a Fernanda, que a gente estava no diálogo aqui antes, até para aproveitar aquela pergunta. Eu fiz uma colocação, né, se o déficit de atenção e a hiperatividade, ela se correlaciona sempre, né? E isso não acontece, né? Não, isso não acontece porque, como eu já comentei, tem déficit de atenção com hiperatividade, sem hiperatividade. Quando a outra telespectadora estava no Facebook postando, existem graus nos transtornos psiquiátricos, leve, moderado e agudo. Então, o leve a gente consegue levar uma vida normal.
Muito importante a gente frisar assim, hiperatividade pode ser um sintoma que não é a hiperatividade, que é uma coisa neurológica, porque neurológico por quê? Porque a atenção não persiste o tempo necessário para a gente absorver um estímulo. Então a pessoa fica pipocando, por isso que ela fica agitada, mas não hiperativa, mas ela fica muito ansiosa, porque ela começa a ficar insegura, porque ela não consegue absorver o estímulo determinado e ela perde a concentração, por exemplo, numa DR, o marido é hiperativo ou tem déficit de atenção. A mulher está falando, daqui a pouco ele se distrai. Não é porque ele quis se distrair, não é porque ele está fugindo da conversa, porque ele tem um problema que ele não consegue focar. É um tempo mínimo necessário só para ele olhar no olho e daqui a pouco dispersou. Isso dá tema de muita briga. Então, a agitação, a falta de concentração pode ser um problema de autoestresse, de transtorno de ansiedade e de transtorno de humor. O que é o transtorno de humor? Depressão, a gente não consegue se concentrar, a gente também fica disperso, a gente também não foca, a gente também fica agitado, só que é um problema no humor. Em função do nosso humor, que está triste ou está eufórico, no transtorno bipolar, a gente não consegue se concentrar. Mas aí existe uma questão primordial, que é a nossa emoção. O déficit de atenção não é a emoção, é a atenção. Vamos ver quem está na linha, se está eufórico, feliz, se está triste. Agora com essa já ficou feliz, não é verdade? Quem está na linha, boa tarde. Caiu, olha só, a gente vai ter que chamar bem rápido. Até eu comentava com um amigo, né? Eu perguntei, como é que tu tá? E tal. Ele, não tô muito bem. Eu disse, pois é, como é que tu... E ele, e tu? Eu, não, tudo indo, né? Tudo normal. Aí ele, pois é, tua filha passou no vestibular e tal pessoa, pois é, mais uma conta agora, que é pra pagar a faculdade. E ele, tu tá sempre alegre, feliz. Assim, se tu ficar triste e só ficar vendo só problemas, porque tem pessoas que são assim, elas só olham o problema, né? Sim. Se eu vou ficar olhando só os problemas... que minha mãe não está mais comigo, que não sei o que, tu não vive, né? Então, eu acho que assim, o que eu vejo hoje em dia que falta nas pessoas é bom humor, é olhar as coisas com outros olhos. Otimismo, mas aí eu acho que confronta, sabe com quê? Com um pouco de depressão e de tristeza. Tem muita depressão. Acho que as pessoas estão muito depressivas. Essas situações emocionais, psiquiátricas, isso vem trazendo muito paciente para consulta com queixa de dor no peito. E, na verdade, assim, a gente investiga sempre, né? A gente vai juntando fatores e vai investigando sintomas, mas muitas vezes o que acaba acontecendo é que a gente encontra, são muitas coisas emocionais. Mas isso não é da personalidade da pessoa, porque, por exemplo, a Fernanda Bastos também tem problemas, eu conheço a Fernanda, assim como eu conheço o Darcy e a Kátia, fora daqui. Todos nós quatro temos problemas. Temos problemas sérios, temos problemas, alguns não tão sérios, mas todos nós temos problemas como qualquer um que está do outro lado em casa agora, ou no trabalho assistindo o programa. Ou seja, financeiro, ou com familiar, ou no trabalho. A gente tem problemas. Mas isso é muito individual, depende muito como cada um lida com Mas é que eu estou dizendo, eu acho assim, da gente transformar o problema numa coisa não tão séria enxergar assim. O que tem à volta, né? Às vezes assim, eu trabalho em UTI, eu convivo assim com muito sofrimento, muita dor. Então assim, isso faz assim com que tu valorize as coisas que tu tem. Tu valoriza a tua família, tu valoriza estar junto, as coisas pequenas, assim, estar junto com a família, com filhos, com amigos. Reunir-se, não precisa grandes coisas. Então, assim, estar junto, poder aproveitar os momentos, isso são coisas fundamentais, porque tem muita tristeza, tem muita doença, tanto doenças emocionais como doenças orgânicas, e a gente tem que poder valorizar isso. Mas acho que os valores que a gente dá, a gente estava conversando sobre isso da última vez ali, negócio de Réveillon, vamos para Miami, para Paris, não sei aonde, o que eu te disse? Vamos botar chinela de dedo, vamos para a beira da praia. Exatamente, ficar olhando as estrelas, né? Que tá ótimo, quer dizer, tem gente que valoriza o status, porque a mídia te coloca que a novela, quem tem muito dinheiro tem que estar lá não sei aonde, quem não tem dinheiro está lá, né, na vila, lá no boteco da esquina. Mas, Cris, quem é que se satisfaz com as coisas simples? Quem é que faz as coisas simples hoje? Mas o que são as coisas? Só um pouquinho, aí tu tem que entrar numa outra coisa. Uma leitura de um bom livro, por exemplo. Exatamente. Quem é que senta em casa, simples? Em vez de, muitas vezes, ficar disperso, pega um livro e lê. Nós estávamos falando sobre a Revolução dos Bichos, né? Então, você pegar um livro e se dedicar a esse livro, né?
pegando um exemplo bem simples, que é o livro te faz viajar, ele te tira do corpo, tu fica só alma com o livro e você interage com aquela literatura. E te faz pensar. Mas te leva ao infinito. Mas isso, se tu fosse educado, a tua família, são valores, né? Aquilo que a gente diz. Hoje em dia o consumo é muito grande, tu vai ser a partir do que tu tens, e começa da infância, presenteando por qualquer motivo uma criança, achando que, negociando com ela, se tu passar de ano eu te dou tal presente, se tu te comportar bem eu te dou dinheiro. Não é ajudar essa criança a se construir com limite, que é a regra, a disciplina, é ajudar o outro, é ser grato, é as crianças agradecerem os pais. Não é a criança que manda em casa, são os pais, né, que vão orientar essa criança, não é ela que tem que escolher o canal de TV, isso tem que ser discutido em grupo. Então, no momento que tu cresce, dando tudo para um filho, permitindo que ele te enfrente no sentido, assim, de ser grosseiro contigo, mal educado, né, grosseiro na forma de falar, tu não dá a relação de hierarquia, essa criança, ela cresce desorientada. Inverte o poder também. Inverte o poder e ela quer ter tudo. Tu não educa. Mas não, ela é insegura. Quero um exemplo mais próximo agora, que é do Natal. Quem encheu as crianças de brinquedo, foi lá e comprou, gastou horrores e não deu um beijo no seu filho, não deu um abraço, deu uma passagem pra Disney, mandou a criança não sei pra onde, mas não dá um carinho e atenção, não senta pra ler um livrinho com a criança. Não olha olho no olho, então, não confronta quando mente, estatisticamente, nós temos aqui, que as vendas deste Natal cresceram 6,5% em Porto Alegre neste ano. Em relação ao ano passado, os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital. Isso é uma notícia que saiu hoje, que o aumento foi inferior ao previsto por causa da falta de luz ocorrida na semana passada. Sim, claro, né? Faltou luz, deu uma pane geral, principalmente ali no Shopping Total também. Este problema gerou uma queda de 12% nas expectativas dos comerciantes. Tá tocando o telefone, eu só quero agradecer e dizer o seguinte, que eu vou dizer depois, então, do meu... Uma pergunta. Que o Dr. Dácio me ajudou, gente. Não, tá muito pra cima, tá muito Disney. Disney é um gênio. Gente, vamos ver quem é que tá na linha. Com problema, sem problema, a gente se diverte aqui. Boa tarde, quem está conosco? Boa tarde. Oi. Oi, meu nome é Silvia, aqui de Canoas. Tudo bem, Silvana? Silvia. Silvia. Como é que tá em Canoas, Silvia? Tem luz, tem água, tá tudo direitinho? Tá tudo certinho. Como é que foi o Natal? Muito bom, graças a Deus. Pergunta? Eu queria falar com o doutor sobre um problema que eu tenho justamente de aposentadoria. Pergunte. Eu tenho 67 anos. 67? 11 anos de contribuição. Só que nos anos 71 a minha carteira foi assinada. Eu trabalhei no Hermes Macedo, que hoje em dia é massa falida. Sim. E a minha carteira profissional sumiu. Então eu procurei o Ministério do Trabalho, mas naquela época não era nada informatizado, eles não têm como pesquisar. Pesquisaram, mas não encontraram nada. Uhum. E se eu provar que eu trabalhei antes, assinei a carteira antes de 99, seriam 12 anos de contribuição, senão só 15, né? Muito bem. Dona Silvia, a senhora se lembra que a senhora recebia os contra-chequezinhos, né? Naquela época, a senhora não guardou eles, né? Os seus contra-cheques, não? A senhora declarava imposto de renda nessa época? Eu vou lhe perguntando, sabe por quê, dona Silvia? Tudo que a senhora tiver de prova é possível levar para o INSS para se convalidar essa sua carteira profissional. Mas a Hermes Macedo provavelmente pagou o fundo de garantia para a senhora. Então nós teríamos que fazer uma pesquisa no fundo de garantia e verificar se a senhora não teve esses depósitos do fundo de garantia nesse período. Inclusive, se a senhora teve, a senhora pode até ter entrado com uma ação para correção dos expurgos do fundo de garantia do período de 89, 90 e 91. Então seria muito interessante a senhora verificar esses elementos, ir lá no fundo de garantia, verificar também o seu enquadramento no PIS, que a senhora pode ter lá a inscrição do PIS e o recebimento desse abono anual, que o fundo de garantia está informatizado desde 70, 69, 70, então pega exatamente o período em que a senhora teria esse vínculo, mas outros elementos são possíveis de se obter
Por exemplo, lá na própria massa falida, se procurar o livro de registro de empregados e pedir uma certidão para o síndico da constatação da senhora. Outro elemento é a contribuição sindical. Se a senhora contribuía para o sindicato, isso aparece no Sindicato dos Comerciários, provavelmente a quem a senhora estaria afiliado. Então, existem vários caminhos que nós podemos buscar para comprovar esse período de atividade da senhora e que valem para todos os fins de direito. Então, só teria que se fazer essa pesquisa, dona Silvia. Tá bom, Silvia? Tá muito bom, eu agradeço muito. Obrigada pela ligação, viu? Feliz ano novo para ti e para tua família. Obrigada igualmente para vocês todos. Obrigada. Agora uma notícia não muito boa aqui, mas se repete, né, em todo verão, que pelo menos 7 pessoas morreram afogadas no feriadão de Natal. E é o seguinte, outras 4 estavam desaparecidas até o início da noite de ontem. A maioria dos afogamentos ocorreu em rios e todos eles em locais em que não havia salva-vidas. Dos 7 mortos, 2 deles tentaram salvar outros e também acabaram se afogando. Essa notícia vale para você que acha que água parada não tem perigo. Ah, porque é rio, não tem perigo, foi entrar dentro ali. Então, assim, vamos ter cuidado, Não são só com as crianças que a gente está vendo os adultos morrendo aí, tá bom? Então, assim, não é só no mar que é perigoso, mas os rios também. Então, tem todo o nosso litoral sul também, com vários lugares lindíssimos, belíssimos ali. E nós estamos esperando também aqui o comandante, né, da Operação Golfinho, que vai vir provavelmente a semana que vem aqui para nos dar mais informações. E agora eu quero dar um recado especial, vou até levantar, sabe por quê? Porque é motivo de festa, é motivo de alegria. É um local onde você pode fazer a sua festa, não só a sua festa adulta, com seus familiares, com seus amigos, formatura, final de ano, mas também o local ideal para comemorar o aniversário dos seus filhos, sobrinhos, netos, com muita alegria e diversão. Então eu estou indicando para você o espaço Casa Alegre. É um espaço com atrações, com brinquedos diferentes para todas as idades. Tem um espaço que tem fliperama, tem cama elástica, tem aquele, como é que chama aquele, o touro, né? Aquele que as crianças adoram. O touro mecânico, acho que é uma das... Tem basquete, tem carrinhos tudo, de pista para você andar, fazendo a festa de escritório lá, muito bem Na recebidos. Casa Alegre? Muito lá bem com a recebidos. Karime? Isso. Muito legal, parabéns, não sabia, parabéns. muito legal, eu adoro lá. E aqui uma manifestação oculta de quem efetivamente já usou o serviço. E é seguro, tu vê que é seguro, muito tranquilo. porque o proprietário lá nós conhecemos, é um grande empresário, ele coloca monitor em todos os brinquedos. E o touro mecânico eu falo, porque eu conheço várias crianças que escolheram a Casa Alegre por causa do touro mecânico. Porque eu acho que é a única casa que tem o tal do touro mecânico, mini golf, é muito legal, e vários brinquedos. Então, Casa Alegre, festas e eventos, tá aí no vídeo para você ligar e marcar o seu horário. Gente, nós estamos para falar com a Karime, porque tem para todos os bolsos, tá bom? A sua festa. Estamos nos encaminhando já para o final do programa. Eu quero dizer que vem aí logo em seguida o nosso Ubra Notícias. Eu quero agradecer hoje, nessa quarta-feira, a Fernanda Bastos, que é doutora em neurociências, psicóloga. Obrigada, Fernandinha, por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço. Ao nosso representante masculino, que não sei porquê, acho que ao ato falho, colocamos ele do lado de dentro hoje, que geralmente os homens são do lado de fora do cenário. Tá sozinho, né? Dr. Dyson Portanova, que é advogado, especialista na área do direito previdenciário. Sempre bem-vindo, viu, Dr. Dyson, aqui ao nosso programa. Quando tiver assim, com essa miscelânea de mulheres maravilhosas, pode me convidar. Quarta-feira é o nosso dia. Quando tem só homem aqui, só barbado, já pode me dispensar. Quarta-feira é o nosso dia. Então, quarta-feira eu vou vir. E também a doutora Kátia Severo, que é cardiologista e mestre em medicina do esporte. Obrigada, Kátia. Até quarta-feira que vem, não. Quarta não vem, então já vai partir. Já vai muito bem. Feliz ano para todo mundo. Muito obrigada por esse ano. Estaremos firmes e fortes em 2013. Claro, com certeza. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, às 5h10, estaremos de volta com Paulo Alberto Rebelato, Adair Busato, nossa terapia aqui ao vivo e muito mais. Obrigada pela companhia e até amanhã. Informação, apoio. Odontopós, Instituto Odontológico de Pós-Graduação. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.